Olá, eu sou o Cauã, estamos começando mais um programa Bola Rolando. Vamos começar o programa rapidinho, já que não, quarta-feira vamos estar normal de uma vez, mas vai voltar tudo como era antes. Começar pela Chapecoense. A Chapecoense teve um tropeço, empatou por 0-0 com o Inter de Lages, o Inter de Lages que é o último do Campeonato Catarinense. Com esse tropeço, a Chapecoense perdeu a liderança com o empate. Ela tinha empatado, como o Figueirense não tinha jogado. Ela era líder, mas depois o Figueirense no outro dia já retomou a liderança de novo. Foi um jogo bem parado também por causa da chuva, o gramado não estava nas melhores condições, não estava o gramado bom igual do Criciúma, mas era um gramado bem ruim de jogar mesmo, bastante água, jogo bem truncado também. Não foi um jogo de muitos ataques. O Inter de Lages ainda mereceu ganhar a partida. A Chapecoense foi bem pouco agressivo. O Inter de Lages foi muito melhor no jogo. Agora o Criciúma, que eu acho que é um milagre. Fazia um tempo que eu não via isso. É o Criciúma jogando bem. 5-2 no Concórdia. O mais conhecido como Galo do Oeste. 5-2 o Criciúma. Tem que prestar atenção porque não sei quando vamos voltar a ver isso. Depois que eu vinha... Eu acho que eu sou o pé frio daqui, porque o Inter de Lages estava bem, só comecei o programa, comentei sobre ele, caiu, já é o último. O Hercílio Luiz, que era o melhor aqui da região de Criciúma, Tubarão, só comentei o Hercílio Luiz, já tá no Z2 também. E agora o Tubarão e o Criciúma estão subindo e o Hercílio Luiz ficando lá embaixo. Mas voltando aqui pro Criciúma. O Criciúma, que eu já havia falado, estava bem mal, mostrando bem pouca vontade. Abriu 4-0 em 25 minutos de jogo. Acho que fazia um bom tempo que o Criciúma fez isso. Não fazia isso, na verdade. O Criciúma que vinha jogando bem mal, já como eu já comentei, jogando sem vontade. E nas partidas venceu por 5-2. Foi uma partida que o Criciúma mostrou bastante vontade também. E só corrigindo um erro que eu tinha cometido nos outros programas, o Campeonato Catarinense não é campeão no primeiro turno e do segundo. Eu tinha falado que o Figueirense tinha sido campeão no primeiro turno e já tinha na final. Mas os dois times que mais pontuam fazem a final. Que no momento é Figueirense e Chapecoense. Só agradecer ao Douglas Minato que me chamou no Messenger e corrigiu. Pode corrigir sim, todo mundo erra. Eu acho que eu errei, então não tem por que eu corrigir aqui. Agora o Tubarão, o Atlético de Tubarão e Figueirense. Foi outro jogo bem ruim. Foi um jogo por causa da chuva também, que em Santa Catarina atrapalhou bastante os jogos. E o Figueirense não conseguiu jogar bem, empatou também a partida com o Atlético de Tubarão. Foi uma partida bem morta. Bem morta no sentido de um jogo bem parado, também por causa da chuva. Mas o Figueirense praticamente já tá na final, ele a Chapecoense. Talvez se continuar jogando mal, como o jogo de ontem, possa perder a vaga. Mas o Figueirense está muito bem, vem se mantendo regularmente, bom seus jogos. Até contra o Atlético Mineiro, onde foi eliminado por 1-0, fez a sua melhor partida do ano. Aqui, agora o clássico de Joinville e Avaí. O Avaí que venceu por 2-0 Joinville na Arena Joinville. Pro Avaí foi uma rodada espetacular, por causa que Chapecoense e Figueirense tropeçaram, vamos dizer assim, e o Avaí venceu por 2-0 um clássico. O Avaí que agora não vai desistir, vai poder voltar a brigar pelos títulos.
Agora vamos pro clássico, eu acho que foi mais visto esse final de semana, que foi o Corinthians e Santos. Foi um clássico bem polêmico. Também por causa do pênalti que não foi dado e por causa do gol do René Júnior quase no meio campo. Foi um baita de um chute sim, mas ainda desviou no jogador do Santos e isso que matou o Vanderlei. Vanderlei que é um dos melhores goleiros do Brasil disparado. Ele ainda está brigando para a terceira vaga de goleiro para a Copa do Mundo. Ele e o Cássio. Tem o Neto que joga na Espanha, lá no Valência, que é um time da Espanha. São três goleiros muito bons. Só que eu acho que o Neto, eu acho, na minha opinião, é o que o Neto é o que deve ser convocado sim agora. O Cássio não está merecendo também por causa do. Não é um goleiro completo. Embaixo da trave é um goleiro muito bom, mas na bola aérea já mostrou que não é um dos melhores. Ele é bem ruim na bola aérea, bola cruzada na área. Essas coisas ele não intercepta bem. E até ontem, no clássico, ele demonstrou isso novamente. Ele saiu mal sim, saiu com a mão mole, só desviou a bola, mas sobrou no pé do Vitor. O Vitor, que é um jogador da base, fez seu primeiro gol com o Santos. Deve ser uma alegria imensa. Marcar seu primeiro gol com a camisa do time e ainda num clássico como o Corinthians e Santos. É um jogo incrível. Acho que é um sonho de qualquer atleta brasileiro disputar um jogo desse. O Palmeiras vai jogar hoje à noite contra o São Caetano, por isso não vamos estar comentando sobre os jogos, por causa que ele joga hoje. Já o São Paulo agora teve uma triste notícia boa, o Cueva foi convocado para o Peru para os amistosos e caso o São Paulo vá para uma semifinal, acaba sendo desfalcado com o Cueva. Cueva que é um dos melhores jogadores de São Paulo hoje, disparado junto com o Nenê e Diego Souza. O Cueva, que chegou há uns anos atrás jogando muito bem, esse ano caiu seu rendimento, mas já voltou, está jogando muito bem. Mesmo ontem, na partida de ontem mesmo, ele fez uma baita de uma partida, jogou muito bem. O São Paulo venceu ontem por 2-1 o Linense, com gol nos acréscimos do zagueiro Rodrigo Caio. Rodrigo Caio que também vai disputar a vaga para a Copa do Mundo. É um zagueiro bem jovem, teve especulações para sair agora na janela de transferência passada para o Valência, para os times da Europa. Tem alguém aí já, Helena? Abraço pro João Amanda. João Amanda. Pra quem não sabe, o nome deles não é João Amanda. Tá? O nome dele é que os dois são juntos e casalzinho tem guarda de fazer um face pra um mesmo. Mais alguém? Abraço pra Daiane Oliveira também. Mais alguém aí? Então tá, vamos continuar aqui. Agora no Rio, os torcedores do Fluminense recusaram as especulações de o Conca voltar ao time. O Conca que rescindiu seu contrato com seu time da China, o Xangai, e agora ele está livre no mercado. Vários times brasileiros estão atrás deles. O Fluminense não deixou escapar, vai ir atrás sim, mas os torcedores não querem porque ele já passou pelo Fluminense, teve tem uma certa história já no Fluminense, só que ele deixou sua moral cair quando foi pro Flamengo ano passado. Não jogou muito no Flamengo, ele ficou a maioria do tempo machucado e quando entrou não jogou o que ele sabe. O Botafogo, que teve outro clássico, que foi no Newton Santos, já que o Flamengo era o mandante, só que o Flamengo não pode jogar no Ninho do Urubu ainda. E também o Newton Santos tem uma capacidade bem maior para torcedores. O Flamengo ganhou a partida logo aos 3 minutos de jogo, onde fez um gol impedido com o zagueiro Rodolfo. Estava impedido sim, mas o juiz não viu nem o bandeirinha e acabou saindo o gol. O Vinícius Júnior ainda foi expulso e na saída sofreu ato de racismo. Os torcedores já foram identificados, foi bem pego na câmera e com certeza vão sofrer as suas consequências. Vinícius Júnior que já é bem criticado no Botafogo, já que no jogo da semifinal da Taça Guanabara ele fez o gol e fez o gesto do choro e agora que foi expulso no jogo, ele é sempre um do destaque contra o Botafogo. Mas eu acho que é uma coisa que não deve se fazer, essa coisa, na minha opinião, é uma coisa bem feia de se fazer, mais ainda no estádio. Esse tipo é aquele tipo de gente que em bando são os homão e quando estão sozinhos
não fazem nada. É gente que quando entra no estádio se transforma. Tem muita gente que acontece isso mesmo. Agora, em Minas Gerais, teve o clássico do Atlético Mineiro e Cruzeiro, onde o Cruzeiro venceu por 1-0. Mas o Atlético Mineiro vai denunciar a arbitragem e os gestos de Mano Menezes. O presidente do Atlético Mineiro disse que teve uma... Ele acha que teve uma mão amiga, foi... Eu mesmo não vi o jogo, então eu não posso opinar. Mas se teve algo de errado, eu acho que está certo denunciar sim. E hoje, no futebol brasileiro, os times recusaram o árbitro de vídeo, então não tem por que ficar reclamando. Eu não sei se o Atlético Mineiro foi um deles, mas com certeza era para ter o árbitro de vídeo sim, eu mesmo sou a favor, acabaria com um pouco desses erros. Como teve um erro no clássico de Santos e Corinthians. Se tivesse o árbitro de vídeo seria pênalti, e se tivesse árbitro de vídeo no jogo do Atlético Mineiro e Cruzeiro, o Atlético Mineiro com certeza não iria denunciar. Agora vamos pro futebol internacional. O Mbappé que virou dúvida pro jogo contra o Real Madrid. Ele sofreu uma lesão no último jogo do Paris Saint-Germain e pode ficar 2 semanas fora. Lembrando que o jogo é amanhã, então não dá de saber se ele vai poder jogar ou não. Mais alguém? Disse que deu um probleminha na live, mas já voltou normal. Deu problema? Mas já voltou normal. Deu um probleminha na live aí, mas já voltou tudo ao normal. O que tinha dado aí? Não tinha, deu queda aqui. Beleza. Eu já resolvi. Eles escutaram as notícias, normal? Escutaram. Tá, então vamos aqui. O Mbappé que sofreu uma lesão e até amanhã vai ser dúvida. No site ficou normal. Tá, no site ficou normal. Só lembrando que a live também está sendo transmitida no site, né, Harry? Pra quem querer ver, pode entrar lá no site, é www.tvrsul.com.br. Então vamos voltar aqui de novo. O Mbappé que é um dos grandes jogadores do Paris Saint-Germain vai ser um dos destaques da partida com certeza amanhã contra o Real Madrid. E o Real Madrid também teve boas notícias. O Kroos e o Modric voltaram já e o Marcelo também. Então os três já estão à disposição do técnico Zinedine Zidane. O Zinedine Zidane, vamos chamar assim que é mais fácil, ele tem uma grande história no Real Madrid. Então eu acho que amanhã o Real Madrid tem uma baita de uma vantagem, já está praticamente classificado. Mas o Mbappé, se jogar, vai ser um baita de um reforço para o Paris Saint-Germain, que é um dos craques do time junto com o Neymar, e o Neymar também não vai jogar. O Neymar que fez a sua cirurgia em Belo Horizonte, mas já está tudo bem, foi um dos assuntos mais falados esse final de semana. Teve até gente criticando ele porque ele estava de cadeira de roda. Ele está fazendo a operação mais rápida possível, e cadeira de roda seria um jeito muito fácil de ele não se esforçar. Então ele não forçaria seu pé e ficaria praticamente de boa. Então não tem por que ter gente criticando. Ele com certeza se recuperar mais rápido é melhor. Vai poder pegar ritmo e voltar para a Copa do Mundo mais cedo. Tem alguém aí, olha? Então vamos aqui. O Messi chegou a seus 600 gols com a camisa do Barcelona. 600 gols na carreira, na verdade. Somando Argentina e Barcelona. O Messi que sempre jogou no Barcelona. Ontem na vitória contra o Atlético de Madrid por 1-0. Ele fez uma cobrança de falta espetacular. O Oblak até se esticou todo, mas não conseguiu chegar na bola. O Messi que vai ser um dos jogadores que vai ficar para a história. Tem até... Tipo, meu avô viu Pelé, o meu pai viu Romário e eu com certeza vou poder falar que vi Cristiano Ronaldo e Messi. São dois jogadores que com certeza são um dos melhores das histórias. São dois jogadores incríveis, tem até uma comparação entre os dois, mas eles não têm nada a ver. O Messi é mais mole, tem um chute colocado melhor, tem mais o drible curto, o passe dele é melhor. Já o Cristiano Ronaldo é um jogador mais firme, Cristiano Ronaldo evoluiu na base do treinamento, já o Messi é um dom. O Cristiano Ronaldo é um jogador que, como centroavante, como ele vem atuando nos últimos jogos, é um dos melhores do mundo. E o Messi, ele tem cada um tem 5 bolas de ouro. Então, são sem dúvida um dos melhores jogadores da história. O Wenger, que agora está próximo de sair do Arsenal com a especulação do Everton. Se eu sou ele, eu não sairia do Arsenal até ser demitido. É um treinador que tem uma baita de uma história com a camisa do Arsenal. Então, eu ficaria lá com certeza, mas sair do Arsenal para ir pro Everton. Não que o Everton não seja grande, mas o Arsenal tem uma história muito melhor.
Então as notícias catarinenses, nacionais, internacionais foram essas aí. E agora vamos logo para a seleção de hoje, que é a Dinamarca. A última seleção do grupo C. Vamos lá, Ralha? Opa, boa tarde, Cauã. Boa tarde tarde aos nossos ouvintes. Deixa eu só baixar aqui o meu microfone, que está muito alto. Lembrando aos nossos ouvintes, agora nós tivemos um pequeno problema na transmissão no Facebook. No site ela ficou normal, mas no Facebook deu um probleminha, mas nós já voltamos normalmente com a live. Então vamos lá. Lembrando que também não tem como falar sobre a seleção de um país sem falar um pouco sobre a história e sobre a economia dele. Então vamos lá. A Dinamarca é um país europeu e a capital atual é Copenhague, ou Copenhaga, em algumas ocasiões. A Dinamarca é um país cuja história está ligada aos países escandinavos e ao norte da Europa. É um país que tem a muralha mais antiga que se pode ser encontrada no continente. Uma muralha que data do século XII. Este país foi unificado pela primeira vez por Harald Blatten no século X, no final do mesmo e durante o século posterior. Durante o século posterior, o século XI, ela foi atacada uma boa parte do continente. Os vikings dinamarqueses passaram a ter controle sobre os países como a Inglaterra, como a França e parte da Alemanha. Também penetrou no Mediterrâneo, foi um povo que temia a violência com a qual foram atacados, causando terror onde passavam. Durante a ocupação muçulmana da península, por exemplo, arrasaram Sevilha, que resultou em confrontos entre muçulmanos e vikings. Saquearam cidades da Itália e até cidades de Constantinopla, na atual Turquia. Foi um dos mais impressionantes e temidos exércitos durante os primeiros séculos do segundo milênio de nossa era. No 12º século, as rusgas vikings desapareceram, mas este país tinha o controle sobre os outros na área, algo que permaneceu. Noruega, Suécia, Islândia e Groenlândia eram ilhas e países que a Dinamarca tinha sob seu controle. Mas no século XIII, os seus confrontos contra os teutões também enfraqueceu o poderio dinamarquês. Era uma cidade e sua medida para eles, sendo que as batalhas contra os teutões e os vikings passaram a fazer parte da história. A partir do século XV, a situação começa a mudar, e a partir deste momento, quando o Império Dinamarquês começa a sua queda na Suécia, no 12º século. Ele então se separa da Noruega no século XIX, da Islândia no século XX, em datas recentes a Groenlândia separa-se da Dinamarca. No século XIX existe, porém, datas importantes para o país, pois é no meio deste século que a monarquia constitucional se estabelecia no mesmo. Durante o século XX, desde a invasão nazista, e por 4 anos ela foi ocupada pelos alemães. Após a Segunda Guerra Mundial, ela reconquistou a sua independência, mas perdeu a Islândia anos mais tarde. Toda a história fez com que a Dinamarca fosse um impressionante destino para amantes de cultura nórdica, castelos, palácios, que podem ser visitados pelos amantes de arquitetura e monumentos. A Dinamarca tem um grande número de castelos, palácios e mansões a se visitar. Então ela é um lugar muito visado pelo turismo, né? Hoje a Dinamarca é um país que faz parte da União Europeia, embora seja um dos poucos países que não adotaram o euro como sua moeda após a coroa dinamarquesa. Os principais produtos agropecuários produzidos são o trigo, a beterraba, a batata e a cevada. Os principais produtos industrializados produzidos são o aço, alimentos processados, produtos químicos, máquinas, eletrônicos e móveis. E os principais produtos exportados, ou seja, que ela envia para fora, são máquinas, produtos derivados de leite e carne e produtos farmacêuticos. Dinamarca viu alguns jogos durante a Copa de 2002. Se eu me lembro bem, ela participou lá daquela Copa. Eu lembro que eu vi alguns jogos dela lá. Obrigado, Ralha. Mais uma vez o Ralha vem da Copa de 2002. Foi uma da Copa que ele mais assistiu. Como todo programa, se tem uma seleção que disputou a Copa de 2002, ele viu alguns jogos, né, Ralha? Mas vamos lá. A Dinamarca, que não é uma seleção... Oi? Abraço pro Leandro Rosa Borges. Só tem uma coisa que eu queria falar pra vocês, que agora não vai ter uma seleção, 3 seleções por semana, agora vai ser 2. E só vou deixar a votação pra vocês se vocês querem a matéria sobre Industrial, que é um time aqui de Morro da Fumaça, se vocês querem quarta-feira ou sexta-feira. Acho que fica melhor quarta-feira, porque daí termina a semana com uma seleção, na outra segunda-feira já começa com outra seleção. Então vamos voltar lá. A Eurocopa, que a Dinamarca venceu só uma vez, em 1992,
E a Dinamarca para essa Copa do Mundo, como várias que eu já falei, vai entrar para tentar dar uma zebra e tentar chegar até umas quartas de finais, talvez no máximo. Que a Dinamarca não tem grandes jogadores hoje. Tem o Eriksen, que com certeza é o seu melhor jogador hoje atualmente. É um dos melhores jogadores do Tottenham, da Inglaterra também. O Eriksen é um jogador fenomenal, principalmente ele tem um passe incrível, não é um jogador de muita velocidade. Ele tem o tipo de um Andrés Iniesta, é um time que ordena o time ali no meio campo. O time também tem um grande goleiro Schmeichel, que é filho do famoso Peter Schmeichel, não sei se o Riley conhece, né, o Peter Schmeichel, famoso? Então vamos aqui. Se fosse alguma coisa de história, ele conhecia, né? Mas sobre futebol... O Xanaque, conhece? não faço ideia. Eu já conheço. Então vamos voltar aqui. Estamos quites então. Nós tá vendo o Schmeichel? Então tá. Schmeichel, não o Peter, mas sim o filho dele. Atualmente ele joga no Leicester City, ou Leicester City, que é um time inglês. É um time que em 2015 fez uma campanha incrível e acabou sendo campeão da Premier League pela única vez. Ninguém apontava eles como os campeões da Premier League. De lá saiu um dos melhores volantes atualmente do mundo, ou pra mim é o melhor, o Kanté, que atualmente está no Chelsea. Lá hoje também joga o Vardy e o Mahrez, isso no Leicester City. Então vamos aqui para a Dinamarca. A Dinamarca, que é a sua quinta Copa do Mundo, o Brasil e ela só se enfrentaram uma vez. Foi nas quartas de finais da Copa de 1998 na França. O Brasil naquela ocasião venceu por 3-2. A Dinamarca e o Brasil nunca se enfrentaram muitas vezes, também por causa que o Brasil e ele não são no mesmo continente, e eles não marcam muitos amistosos, e em Copa do Mundo a Dinamarca também nunca chega muito longe ou nunca cai no grupo do Brasil. A Dinamarca, sua primeira Copa do Mundo. A Dinamarca é a sua quinta Copa do Mundo, como eu já falei, é uma seleção muito... É uma seleção, acho que todos gostam, tanto por causa que é uma seleção que não é muito forte, mas tem um carisma incrível. A Dinamarca, que está no grupo C da Copa, vai brigar pela segunda vaga, já que a primeira, eu acho que já é a da França, já está garantido, a França vai se classificar com certeza. O jogador que mais participou com a camisa da Dinamarca foi o Peter Schmeichel, é o maior jogador de todos os tempos da Dinamarca também, com 129 jogos. E o jogador que mais marcou com a camisa da seleção da Dinamarca é o Paul Nielsen e o John Thomasson, os dois com 52 gols. A Dinamarca, como eu falei, vai entrar só para brigar, para chegar até as oitavas ou as quartas de finais. Mais alguém aí, Ralha? Então vamos voltar aqui. O programa de hoje foi isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Só não esqueçam de voltar ali se vocês querem quarta ou sexta-feira. Só deixando minha opinião, que eu acho que quarta-feira vai ser melhor. E porque eu vou estar fazendo só 2 seleções por semana, é por causa que agora toda semana vai ter uma matéria sobre os jogos do Industrial. Eu espero que vocês tenham gostado. O programa de hoje foi isso aí. Obrigado.